O Moraes decidiu no domingo, né? Isso mesmo. Acho que esse cara, esquisito ele, né? Vamos falar da decisão dele. A decisão é boa, entre aspas. Nós vamos falar também do Bolsonaro, nós vamos falar do Flávio, né? Do Flávio não, perdão. Nós vamos falar do Eduardo, né? Muitas pessoas me perguntando o que acontece agora com o Eduardo, que virou réu. O Tagliaferro também virou réu, né? Os processos deles estão caminhando a passos largos, né? Eu nunca vi processo correr tão largo assim, né? Tanto de Bolsonaro como do Eduardo Tagliaferro, a Zambelli também, né? Inclusive, tem decisão também aqui da Zambelli, tá? A Zambelli. Inclusive, eu queria que você desse o joinha, pessoal, por favor. A Zambelli, o advogado dela tá falando aqui agora, doutor Fábio, ó. Foi marcada a primeira audiência da minha cliente, deputada Carla Zambelli, do seu processo de extradição da Itália para o Brasil. Todas as outras audiências que ocorreram foram audiências em que se buscava a liberdade condicional ou que ela ficasse em prisão domiciliar enquanto aguardava essa audiência de extradição. Essa audiência de extradição, ela obviamente ocorre com recursos, então nada será decidido no dia 27, como muitos estão me perguntando. Agora, uma coisa eu falo para vocês que é muito estranho. Um advogado representando o Brasil novamente vai estar nessa audiência. O advogado, que é sobrinho do ex-presidente, um ex-primeiro-ministro da Itália, que visitou Lula quando estava preso aqui no Brasil. E também falar um pouquinho dos contratos públicos que foram firmados entre a Itália e o Brasil, que o presidente Lula fez um decreto para antecipar a renovação da licitação com essas duas empresas. Leonardo, que está prestando serviços para o Exército, o Ministério da Defesa brasileiro, e também a Enel, que está aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, e mais um outro estado, que é a eletricidade, energia. Então, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Vamos lutar até o fim para que não haja extradição da deputada Carla Zambelli, e peço a vocês que compartilhem esse vídeo para que a gente chegue a mais pessoas, para que a gente tenha voz. Essas quase 1 milhão de pessoas que votaram na Carla, sabendo que a Carla precisa de vocês. Ela precisa que as suas vozes sejam ouvidas ali na Itália. Tá aí, meu amigo Fábio falando aí. Já esteve aqui 2 vezes, né? Parabéns, Fábio, um excelente advogado. O Moraes decidiu também aqui, ó. O caso Zambelli. Moraes acaba de autorizar a devolução de equipamentos apreendidos, tá? Vamos lá, então, aqui, o ministro Alexandre de Moraes, ele autorizou a devolução do celular, notebook, HDs apreendidos com o hack. O Tiago Eliezer Martins Santos, ele era alvo de investigação por possível ligação com a deputada Carla Zambelli. A Polícia Federal e a PGR, então, no entanto, defende a devolução dos equipamentos. Isso porque as duas instituições afirmaram que não há indício de participação dele no crime. Então, mandou devolver. Pelo que eu vi aí, pessoal, a fala do advogado da Zambelli, eles não querem, tá, pessoal? Eles não querem que a Zambelli seja transferida para o Brasil, né? Ela quer ficar lá, pelo que eu estou vendo, né? Cumprir sua pena lá na Itália. Eu quero te dizer uma coisa, pessoal, que prisão é prisão, tá? Não tem essa de ser aqui ou lá é a melhor. Prisão é prisão, tá? Mas lá é melhor. Pode ser muito pior. Melhor não. Não tem esse negócio de cadeia boa. Porque a prisão, ela tira ela tira a nossa privacidade, ela tira a nossa liberdade, melhor dizendo. Ela não... pessoal, deixa a pessoa traumatizada, é muito chato, né? Deus me livre. A gente conversa sempre com os presos. Eu não advogo mais na área criminal, mas quando a gente entra lá para dentro para conversar com os presos, aquele pouco que a gente fica ali já dá uma coisa ruim na gente, né?
fácil não. Vamos falar do Bolsonaro? Terça-feira vai ser publicado o acordo, o acordo então, né? Na terça-feira, e daí de terça-feira nós já vamos saber então se o Moraes vai aceitar o novo recurso ou não. Me falaram que ele não vai aceitar, né? Porque é embargo de declaração de novo. Se já rejeitaram um, não vão aceitar outro, né? E embargo de declaração também não serve para porcaria nenhuma. Terça-feira. Depois de terça-feira, então, a qualquer momento vai ser expedido o mandado de prisão do Núcleo 1, né? Do Núcleo 1. O Bolsonaro é uma incógnita. Nós não sabemos ainda o que vai acontecer. Onde será? Está confirmado que, se for preso, será no 19º Batalhão. Os outros, eu não faço ideia. Quem decide isso é o Moraes. Na hora de expedir o mandado de prisão, né, de prisões, ele diz, fulano vai ser preso em tal lugar, ciclano em tal lugar. A polícia vai na casa, é bom explicar isso para vocês, pessoal, que isso vai acontecer, pode acontecer agora essa semana, né? Esse doido aí com essa caneta na mão, deixa eu te falar, a polícia vai na casa da pessoa, pega, não é bem assim, né, pessoal? Não é bem assim, tá? Eu ouvi dizer que até helicópteros vão auxiliar nisso aí. Não é bem assim. Por exemplo, tem um cliente meu, né, com mandado de prisão. Eu combino com o delegado. Delegado, eu vou apresentar o meu cliente tal dia e tal hora. Pronto. Eu tô dando a palavra. Meu cliente. Tem esse negócio de ir na casa dos outros. Aí se faz com bandido, né? Bandido. Agora, pessoas de bem, o advogado combina. Foi feito isso com o Lula. Apesar do Lula não ser do bem, foi feito com ele, lembra? E quando saiu o mandado de prisão dele, ele subiu em cima de um palanque, um caminhão, lembra? E aí ficou um grupo de pessoas em volta do caminhão, né? Eu me lembro até a fala do Sérgio Moro na época, né? E aí, será que o Lula vai resistir, não sei o quê? Ele falou assim, ele vai se entregar, ele vai se entregar. E aí foi combinado, tudo certinho. O advogado, Zanin, combinou com o Sérgio Moro, né? Com o delegado, né? Também, ó, nós vamos entregar o Lula tal dia e tal hora. Foi isso que aconteceu. Exatamente isso, tá? Então, isso vai acontecer nessa semana ou na semana que vem. Mas eu tô falando, pessoal, porque existe 7 pessoas. Na verdade, o Braga Neto já tá preso, né? O Cid não vai ser preso, né? Ele foi condenado a 2. Então, são 7 pessoas, tira um que já tá preso, tira o Cid, fica 5, né? 5. O Heleno, Marcelo, vai ser preso porque as pessoas focam em Bolsonaro, que ele é o mais famoso, né? Mas o Heleno também vai ser preso. O Heleno vai ser preso. O Anderson Torres vai ser preso. O Ramagem também. Problema aí com a Câmara Federal. Mas acredito também que será preso ali também. Então, essa semana e a outra é muito complicado. Eu soube agora há pouco uma notícia que, né, eu já estava esperando também. O quê? Os advogados de Bolsonaro já estão se adiantando para poder juntar todos os laudos, e são muitos, para poder entrar com HC. Quando que pode entrar com HC? Depois de terça-feira, né? Você vê que eles pediram já. E Moraes falou que não era a hora. Lembra? Ó, não é a hora ainda de pedir. Pedir é depois de publicado. Porque se não foi publicado ainda, você vai pedir o quê, né? Então, nesse quesito, o Moraes estava certo. O momento de pedir é depois da publicação. Mas nós, advogados, pedimos. Eu também já pedi, já fiz várias vezes assim. O advogado pede mesmo. Fazer o quê? Nós temos que pedir. Nós não damos ordem. Nós pedimos, né? O advogado está certo. Tá. E as pessoas agora estão perguntando também. Aí o HC que entra, né? Entra com HC, aí vamos ver quem vai julgar, né? Ali da primeira turma, né? Se vai, aí se negar o HC, aí vai prender, né? Agora, se aceitar, o que que acontece? O Moraes, ele pode
estipular que esses laudos, né, sejam analisados por um perito, o laudo, ou o próprio Bolsonaro passar também, né? Passar também para uma bateria de exames, que a gente chama, né? Bateria de exames, porque não é só um problema, né? Tem facada, tem estômago, tem soluço, tem um monte de coisa, tem a idade. Então, ali pode ser contratado ali peritos judiciais, são médicos, né? Médico perito. E aí sim eles vão também estipular ali. Porque a parte pode pagar e, se quiser, adiantar. E o juiz também pode estipular. O juiz estipulando, quem paga é o Estado. Mas quem tem dinheiro para pagar, faz logo, para já nem ir preso. Então, pode ser ali uma solução boa para Bolsonaro, né? Ali, porque ele tem condição de pagar? Tem, né? Isso aí ele tem. Se não tiver, manda para cá que a gente faz uma campanha aí de Pix, né? Então, condição de pagar ele tem. Então, meus queridos, o que acontece? Isso é depois de terça-feira. Nós vamos ver esse HC aí, se vai ser aceito ou não. Não sendo aceito, inclusive, o governador do Distrito Federal pediu para fazer os exames no Bolsonaro. E ele está correto. Ele está correto. Lembra que eu falei do Jorginho Melo? Que uma presa foi espancada lá em Santa Catarina do 8 de janeiro, ele falou que não era da conta dele? O Didi falou lá no canal dele lá, né? Um advogado falou com o Didi, né? Essa é a história verídica. Por que que o Ibanez pediu exames? Porque ele sabe que a responsabilidade vai ser dele. Vai ser dele, né? Ué. Ele, ele vai ser responsável ali pela segurança de Bolsonaro no presídio. Se acontecer qualquer coisa com Bolsonaro ali, apesar do Moraes fazer isso tudo, mas isso vai respingar e molhar, né? Ali o estado de Brasília. Ué, o governador, porque o diretor do presídio, aí chega no governador que é indicado, o governador que indica o diretor, o negócio é brabo, meu amigo. A morte do Clezão, por exemplo, eu acho que já deve ter processo aí rolando. Você chama para o processo, no caso da morte do Clezão, você chama para o processo o Estado de Brasília e a União, ali o Moraes, né? Que ele responde, né? Pelo Brasil, né? Vamos dizer, a União. Então você chama o Estado e a União. Por quê? O Moraes condenou, né? O cara. Não, acho que nem condenado era, né? O Clezão? Acho que não. Acho que o Clezão não tinha sido condenado ainda não. E preso, pra você ter ideia. Aí, isso respinga no diretor, né? No diretor. Só que aí quem libera pro cara ir pro hospital quem? Moraes. E aí mesmo assim respinga no diretor, pra você ter ideia. Por isso que o governador disse, nós precisamos saber como tá Bolsonaro, por quê? Porque é problema. Se acontece qualquer coisa lá dentro lá, vai sobrar para quem? Para eles também, mas o Moraes não fica eximido também da culpa. Beleza? O Eduardo, muita gente me pergunta, virou réu, porque as pessoas é diferente o processo. A pessoa quando ela o processo nasce ali na polícia federal, né? Ela é indiciada na Polícia Federal. Chega até a PGR, aí ela é denunciada. 2 passos. Aí depois o Supremo vê se essa pessoa vira réu. 3 passos, tá? 3 passos, né? Aí depois do 3 passos é o 4º, que é a condenação. Então, veja bem que são 4 passos. Polícia, PGR, aqui a pessoa vira réu ou não, e aqui é condenado. São 4 passos. Então, o Eduardo já passou
aqui pela Polícia Federal, o Eduardo já passou pela PGR, o Eduardo chegou aqui, ó, chegou aqui, réu. Só falta mais um passo, né? Mais um passo para ser condenado ou não, né? E aí, sendo condenado, né, pessoal, expede-se o alvará de soltura, não, não, de soltura não. Eu ia falar alvará de soltura. Não, o mandado de prisão. Mandado de prisão. Só que não será cumprido, porque ele está nos Estados Unidos. Rimou até, né? Ele está nos Estados Unidos. Não será cumprido. Tem várias pessoas que têm mandado de prisão, né? O Alan dos Santos, eu acho que deve ter. O Oswaldo Eustáquio, eu acho que deve ter também, né? Estão vivendo fora do país. Normal. O mandado de prisão vale aqui. Jurisdição brasileira, né? A não ser que tenha um conluio, como o governo brasileiro, como da Itália, que prendeu a Zambelli. É outra coisa, né? Agora, o Alan, ele está protegido nos Estados Unidos, ninguém prende ele. O meu amigo Oswaldo Eustáquio também. Então, eles estão protegidos. O Eduardo, ele vai ser da mesma forma ali. Ele vai ser. Eles vão condenar ele. Você pode ter certeza. E esse ano ainda. Mês que vem. Eles vão condenar ele, vão expedir o mandado de prisão, mas ele não será cumprido, né? O mandado de prisão vai expedir lá em 2040, por aí, e ele vai ter que ficar lá, nos Estados Unidos. A não ser que depois ele receba uma anistia, né? Uma anistia, ele receba ali um induto para ele voltar, né? Do contrário, né? Ele vai ter que viver nos Estados Unidos até que esse doido fica aí no Supremo Tribunal Federal por mais 20 anos, né? Mas, Marcelo, então vamos lá. O Moraes fica 20 anos. Tá, e se o Moraes sofreu impeachment, o Eduardo pode voltar? Que pergunta legal, né? Olha aí. Se o Moraes sofreu impeachment, meu amigo, se for o Lula presidente, indica outro. Aconteceu com o Barroso. Ele aposentou, o Lula vai indicar, já indicou o Messias, né? Tá. O mandado de prisão, pessoal, não é do juiz. É da instituição, né? É da instituição. O que isso quer dizer? Que o mesmo Moraes sofrendo impeachment hoje, não muda nada as condenações, não muda nada mandado de prisão, ele continua valendo. O próprio Supremo, a primeira turma, vai expedir e vai mandar prender essas pessoas, né? Só resolve essa situação em que resolve numa anistia, um indulto, uma graça, para poder essas pessoas voltarem. Do contrário disso, revisão criminal eu acho muito difícil ter, porque aí o Supremo teria que reconhecer que aquilo que a pessoa fez não era crime. E uma primeira turma, pessoal, não vai fazer isso, né, pessoal? Não vai, né? Não vai de jeito nenhum, tá? Não vai. Então, o Eduardo, acredito que esse ano ainda ele vai acontecer igualzinho a Zambelli. Vai ser condenado e aí o Supremo vai expedir o mandado de prisão e a perda do mandato, né? Por enquanto ele fica no mandato ainda, até ali abril, por ali, ele fica no mandato. Eu estava olhando agora há pouco isso. A situação do Eduardo, pessoal, não é fácil. Não é fácil, tá? A situação do Bolsonaro, ela é mais razoável por causa da idade, por causa ex-presidente, da saúde, é outra coisa. Agora, se o Moraes coloca a mão no Eduardo, pessoal, ele vai fazer a mesma coisa que ele fez com o Daniel, a mesma coisa que ele fez ali, que ele pretende fazer com a Carla, deixar o cara preso ali, debaixo dos pés dele. E o Eduardo não vai pagar para ver, né, pessoal? Vai voltar para o Brasil para ser preso? Jamais, né? Temos que vencer, pessoal. Temos que vencer as eleições em 2026. É caso de vida ou morte para a gente vencer. Eu falei hoje na outra live o seguinte, tá? Que nós temos
O próximo governador, pessoal, né? O próximo governador, o próximo presidente, pessoal, ela vai indicar 3 ministros do Supremo, né? E se isso for petista, nós estamos lascados. Curta, pessoal, compartilha, se inscreve nesse canal. Muito obrigado por você me assistir. Boa noite.